o julgamento e o perdão. Vamos pensar um pouquinho sobre esses dois conceitos, ou essas duas ações ou atitudes. Eu vou falar de uma maneira um pouco controversa a respeito do que nós ouvimos geralmente, principalmente da parte cristã. Acredito sim que o evangelho cristão ele é uma evolução e é uma saída para a humanidade. Mas nós temos que entender que o que veio antes, nós nos referimos ao judaísmo, são as bases do cristianismo. Algumas coisas foram acrescentadas, não foram alteradas. Então a lei, ela continua servindo. Então todo aquele conceito da Kabbalah, da árvore da vida, do entendimento, da origem de tudo, ele continua existindo, continua servindo. E a instituição que se apoderou deste conhecimento, ela se tornou manipuladora do conhecimento. Isso é uma tendência humana. Eu posso dizer que nem sei se isso foi intencional, de forças ocultas. Talvez isso tenha sido mais uma proposta humana realmente. E depois dá vazão a certas forças, claro, que estão ali sintonizadas com isso. Vamos lá, o julgamento. Por que nós não julgamos? Aí nós voltamos lá para Cristo, não julgareis, ou algumas outras citações bíblicas. Mas por que não julgar? Eu julgo e condeno, mas eu não sou o executor da pena. Eu vou tentar explicar isso melhor para não parecer muito agressivo. Quando uma pessoa comete uma atrocidade contra mim, eu não tenho a capacidade de perdão. Se eu perdoar, eu elimino o karma desta pessoa. É como se eu anulasse a ação dela, considerando todo o sistema envolvido, as pessoas, as consequências e até o limite do meu livre-arbítrio, até o limite aonde eu posso interferir, que em algumas situações é muito, outras é quase nada. Então, quando eu julgo e condeno algo que eu tenho certeza que é uma agressão, que é uma afronta às leis instaladas divinas, eu estou fazendo certo. Executar a pena jamais. Ou sem autorização do contexto. Por exemplo, no caso de uma guerra, se você vai ser morto, é melhor você agir. Porque ser morto talvez não seja o objetivo de você estar ali. Senão, quando você for morto, acabou a sua missão. Então, aí é uma outra questão controversa que podemos depois fazer uma reflexão sobre isso. Então, se eu julgo, eu vejo que aquilo está errado. Sim, eu tenho minha opinião. Está mais para opinião do que para julgamento. Eu tenho uma opinião formada. Aquilo está certo, aquilo está errado. E aí, eu jogo de volta a ação em quem fez a ação. Eu me isento de manter aquela reação, aquele conflito interno de ter perdoado algo que não deveria ter sido perdoado, pelo menos por mim e pela minha incapacidade ainda de reconhecer isso. Quando eu julgo, no sentido de opinião, de estar certo ou errado, eu olho aquilo como errado, eu tenho certeza do certo e do errado, eu separo as coisas, eu coloco aquela pessoa no lugar dela. E que a força divina caia sobre ela. Quando eu me isento de julgar, de opinar, de decidir, muitas vezes eu sou um cúmplice da ação daquela pessoa. Então, colocando uma relação entre duas pessoas, o que ela fez comigo, possivelmente ela vai fazer com outra pessoa.
porque eu não coloquei a carga e o peso daquela ação nas mãos de quem teve a ação. É como se eu puxasse para mim essa informação. Então, esta pessoa fez uma ação e ela tem que pagar pelaquela ação. Se eu trago essa ação para mim, com isenção, me torno cúmplice dela, e ela faz de novo e faz de uma maneira maior, eu também recebo a consequência desse karma quando ele se tornar maior do que a minha decisão. Então, se podemos perdoar, se temos essa grandeza, já atingimos isso, e isso não vai nos afetar, a gente tem o controle dessa situação, que isso não vai nos afetar, principalmente coletivamente, que é algo que a gente não tem controle, não tem consciência disso, porque toda ação ou falta de ação tem uma consequência. E muitas vezes eu me torno o vilão da história junto com quem eu acho que é vilão. Então, uma palavra famosa que está aí agora, que é o isentão. O caminho do meio não tem nada a ver com ser isento. O caminho do meio tem a ver com a consciência da dualidade, a consciência do certo e do errado. E eu me coloco no meio porque eu sei que neste mundo, para qualquer lado que eu penda, eu vou cometer falhas de julgamento. Porém, eu sei o que é uma coisa, eu sei o que é outra. Então eu tenho uma opinião formativa e eu não me torno cúmplice de ações dos vilões, principalmente em crimes que envolvem toda uma sociedade. Então, se eu sei quem fez, quem originou certos problemas, e eu sou o isentão, eu também sou um vilão e também vou receber a pena de um juízo divino. O que as pessoas esquecem é que nem sempre a consequência de um ato ela é visível em questão de tempo e de espaço. Muitas vezes eu vou perceber essa situação da minha isenção, imparcialidade medrosa, covarde, quando eu estiver no fim da minha vida, ou muitas vezes na outra vida. E aí vem as vítimas e os coitadinhos que acham que eu não fiz nada. O problema foi justamente esse, você não fez nada. Você foi passivo, cúmplice e vilão. E agora pague pelos seus erros. Então, qual a importância de você saber opinar no sentido de julgar, mas não com julgamento de autoridade de causa, julgamento da opinião. Você sabe dizer o que é o que. Aquela pessoa fez algo errado contra mim. Ponto. Eu a condeno por isso. Ponto. Agora, eu não vou executar a pena, a não ser com uma intervenção divina. Que é o caso, como eu falei, se você está num conflito corpo a corpo, poxa, você tem que defender sua vida. Esse é um caso extremo, é o que me vem em mente agora, mas devem ter muitas outras situações, talvez você esteja lembrando como você teria que executar essa ação. O perdão, ele tem o poder de isentar a ação. Ela não vai ter mais consequência para quem executou a ação, novamente, dentro das minhas possibilidades de interferência. Porém, o perdão me torna cúmplice. Se aquela pessoa, após aquele ato, ela não compreendeu nada, não entendeu nada, e usou esse perdão para fazer de novo. Então, muito cuidado com a isenção. Tenha sim sua opinião, tenha sim seu julgamento, mas não confunda esse julgamento como um julgamento divino. Confunda esse julgamento, entenda esse julgamento como sua necessidade, a sua obrigação de saber o que é certo e o que é errado, o que está dentro de uma possibilidade
e o que não está, até o seu livre-arbítrio, que chega à sabedoria divina e diz: é isso, aquilo, e vem e executa a pena. Venham participar dos ritos da glória na jornada do herói, pela tradição em mística confiável e lógica, fenomenologia. Venha tomar posse de sua força ancestral, olhar para o caminho e seguir confiante de que chegará ao final com louvor, seja qual for a sua escolha.